A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, o que você está esperando, gente? Inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Cada vez que você dá um like, cada vez que você faz um comentário, é uma forma simples que você tem de ajudar o nosso canal. Observe que muitas vezes as pessoas procuram dinâmicas na internet e têm dificuldade de encontrar uma dinâmica específica daquela que ela está procurando. Sabe por quê? É porque muitas vezes as pessoas começam fazendo dinâmicas e desanimam. Desanimam porque não tem um apoio. As pessoas chegam no canal, assiste, vai embora, não dá um like, não faz um comentário, não faz um elogio. E quando você dá um like, o YouTube entende que aquele vídeo está sendo relevante e ele vai cada vez mais promover aquele vídeo para ser assistido por outras pessoas. Então, dê um like, comente, tá bom? Que você vai nos ajudar muito. E então, gente, hoje eu quero trazer uma dinâmica e eu vou intitular ela como Da Desilusão à Esperança. Esta dinâmica ela vai analisar a história bíblica da ressurreição de Lázaro e vai refletir também sobre as expectativas e decepções na nossa vida como cristão. E, ao mesmo tempo, também vai encorajar a questão da esperança, da fé, mesmo nos momentos de desilusão. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Bíblia, papel, caneta. Você vai precisar também de uma caixa. Eu coloquei aqui uma caixa, mas essa aqui eu achei muito pequena. Você pode pegar uma maior, tá, gente? Uma caixa simples, não precisa ser uma caixa toda arrumada, bonita, não. Porque essa caixa ela vai trazer uma ideia de um sepultamento. Então não precisa ser uma caixa bonita, tá bom? É uma caixa simples mesmo, mas que seja maior do que essa minha. E então, além da caixa, você vai precisar de papel pequeno, tá? Papel pequeno, quando eu digo, pode ser post-it, aqueles papelzinho pequeno, ou pode pegar uma folha como essa aqui, ó, e dividir em 4 partes. Já vai servir, tá? Um papel pequeno. E vai precisar também de uma lanterna. Bom, você vai começar essa dinâmica reunindo seus alunos e vai começar explicando que a dinâmica vai abordar a história de Lázaro e como ela se relaciona com as experiências e decepções e também a esperança na vida cristã. E aí você vai ler, né, o relato da ressurreição de Lázaro, descrito lá no Evangelho de João, capítulo 11, tá? Depois que você lê, ou então você pode mandar um aluno ler, tá, em voz alta. E aí, depois que terminar a leitura, você pode iniciar uma discussão, e essa discussão vai ser travada da seguinte forma: como as irmãs, os discípulos e os amigos de Lázaro se sentiram ao ver ele morrer, e como eles podem ter se sentido quando Jesus não chegou a tempo para curá-lo. Aí você vai analisar, né, cada expectativa, cada opinião dessas pessoas que vão contribuir com as suas opiniões, né, os seus alunos, né, se realmente eles ficaram frustrados diante da não ida de Jesus para curar Lázaro, ter demorado a ponto dele morrer, né, e como Jesus realizou o milagre além do que eles poderiam imaginar. Então, depois você vai apresentar a caixa, certo? Você vai apresentar a caixa fechada e você vai dizer aos seus alunos que ela representa as expectativas, as frustrações, na verdade, as expectativas frustradas, né, na vida cristã, que muitas vezes nós a sepultamos, certo? E aí você vai entregar a cada aluno um pedaço de uma folha de papel, né, pode ser um quarto da folha, como eu disse, né, que eu mostrei, e você vai pedir para que eles escrevam uma expectativa que eles já tiveram em relação à sua vida cristã e que acabou em desilusão. Escreve no papel, em seguida eles devem colocar o papel escrito dentro da caixa. E aí você vai discutir com seus alunos, de uma forma breve, as expectativas que foram escritas e como ela se relaciona com a história de Lázaro. Inclusive, é muito importante que quando eles colocarem todos os papéis, né, aqui dentro da caixa, você pode pegar um pano, tá, e cobrir a caixa, para trazer a ideia de algo que está bastante esquecido, encoberto mesmo.
tá? Um pano, principalmente se for um pano de cor escura, tá? Simbolizando o quê? A frustração, que muitas vezes cobre e esconde as nossas esperanças, vai simbolizar isso, tá? E aí você vai acender uma lanterna e posicionar essa lanterna no local visível, onde todo mundo possa ver. Depois você vai fazer uma breve reflexão sobre como Jesus trouxe esperança e vida, mesmo no meio das situações mais desafiadoras. Então você vai trazer de volta a caixa, tá? Traz a caixa de volta, que estava coberta com um pano, tá? Principalmente um pano escuro, se você puder conseguir melhor ainda, né? Então você vai abrir simbolicamente a caixa e vai remover todos os papéis. Mas, professor Roberto, onde é que eu boto? Arruma um local dentro de uma sacola. O importante é que você remova, tire tudo dali, certo? E aí você vai entregar a cada aluno um versículo bíblico com uma mensagem de esperança. E você vai pedir que eles leiam e reflitam no que está escrito naquele versículo, tá? Eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo uma sugestão de 25 versículos. Você pode usar os que eu estou sugerindo ou pode usar outros que você queira, tá bom? E então, gente, depois que eles fizerem uma reflexão naquele versículo, em seguida você vai dar um tempo, né, para que eles reflitam, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, depende muito do tempo que você tem à sua disposição. Então, em seguida, você vai fazer o quê? Você vai convidar os seus alunos, aqueles que quiserem participar, para compartilhar brevemente como podem encontrar esperança e fé, uma fé renovada, mesmo após as decepções da vida cristã. Baseado em quê? No versículo que ele leu, tá bom? Então, em seguida, gente, quando você terminar essa reflexão, o que é que você vai fazer? Você vai encerrar a dinâmica enfatizando que esse relato da ressurreição de Lázaro, ele não apenas nos mostra o poder de Jesus sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte? Sim, mas não para só nisso. Esse relato não para apenas nisso, mas ele também oferece uma profunda lição, ou por que não dizer profundas lições sobre como lidar com as expectativas frustradas e as decepções da vida. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava gravemente doente. E aquelas irmãs de Lázaro, né, que tinham uma intimidade, né, com Jesus, elas enviaram uma mensagem urgente afirmando que Lázaro estava doente, né, inclusive à beira da morte, mas quando Jesus ouviu a mensagem, Jesus não foi como ela imaginava. Permaneceu lá no mesmo lugar por vários dias. Quando finalmente chegou em Betânia, Lázaro já estava morto por 4 dias. Marta e Maria, no meio da dor, né, e também do desespero, ela ali expressa a sua decepção. Ela diz lá em João capítulo 11, versículo 21, e também no 32. Ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A ideia que se traz, gente, é como se ela estivesse dizendo: olha, ele só morreu porque o Senhor não veio. Porque se o Senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Então, gente, quantas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes, onde as nossas expectativas em relação a Deus não são atendidas? Nós oramos fervorosamente por uma cura, uma solução para os nossos problemas, né, um milagre, mas parece que Deus muitas vezes está em silêncio, ou a gente acha até que ele está atrasado. Nessas horas, gente, a frustração, a decepção podem até abalar a nossa fé. No entanto, a história de Lázaro, ela nos ensina que Deus tem um plano maior, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar no momento. Jesus, ele disse a Marta: seu irmão vai ressuscitar. Ela pensou que ele estava se referindo à ressurreição do último dia, mas Jesus tinha um propósito imediato e bem maior. Então ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus foi ao túmulo de Lázaro e, após orar, chamou ele para fora. Lázaro,
vem para fora. E Lázaro saiu ainda envolto numa faixa de linho. Esse milagre, gente, esse milagre extraordinário, demonstrou não só o poder de Jesus sobre a morte, mas também que as suas ações sempre visam um propósito maior, que é glorificar a Deus e fortalecer a nossa fé. Quando nós enfrentamos decepções e expectativas não atendidas, nós devemos lembrar que Deus, ele vê além do nosso presente. Ele também sabe o que é melhor para nós e tem um controle de todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ao nos depararmos com frustrações, nós precisamos manter a nossa esperança, essa esperança firmada em Jesus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, gente, a história de Lázaro também nos encoraja a ser pacientes, a confiar no tempo de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, gente, em momentos de decepção, ao invés de permitir que nossa fé seja abalada, nós devemos olhar para Jesus, a ressurreição e a vida. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. A fé, ela não é baseada em nossas capacidades de compreender tudo, mas na certeza de que Deus é bom e de que ele é fiel. Que possamos aprender com Marta e Maria a levar as nossas dores e frustrações a Jesus, sabendo que ele se importa profundamente conosco. E, como Lázaro, passamos a experimentar a vida nova que ele nos oferece, mesmo nas situações mais desesperadoras, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.